O SGBD, não sei se vocês lembram, né? É o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Vai ser aquele aplicativo que a gente vai trabalhar para poder gerenciar o nosso banco de dados. O banco de dados em si, ele é um arquivo que fica gravado na unidade de disco, e aí a gente precisa de um sistema, de uma interface para trabalhar com esse arquivo, né, ou esses arquivos. E esse sistema é o SGBD, que ele disponibiliza várias funções para que a gente possa fazer esse manuseamento do banco de dados. Ele precisa ter algumas características, né, a capacidade de autenticar, ou seja, de trabalhar com usuários, tem que ter a compatibilidade com o SQL, utilizar a DDL, que é a linguagem de definição de dados, ou seja, é a linguagem onde nós vamos criar a estrutura do nosso banco, e a DML, que é a linguagem de manipulação de banco de dados, ou seja, a linguagem que nós vamos manipular os próprios dados em si. Então, a gente não pode confundir. DDL, a gente trabalha com estrutura do banco, ou seja, eu vou criar, excluir, alterar bancos de dados e tabelas. E a DML, eu vou criar, alterar e excluir, no caso, os dados, que vão estar nessas tabelas que a gente já criou, já fez todo o trabalho com elas na DDL. Multiusuário, né, eles têm que permitir vários usuários utilizando. Ser robusto, criação de storage procedures, ou seja, programação em banco de dados, né, procedimentos armazenados, e suportar conexão em rede. Eu vou passar rapidinho aqui, pessoal, por esse conteúdo, porque nós já vimos tudo isso, então, assim, eu não vou demorar muito. Algumas características do MySQL, né, a gente já viu essas características, e aí, a linguagem SQL, a gente vai basicamente trabalhar com duas sublinguagens, que é a de definição de dados, a DDL, trabalha com tabelas, restrições, etc. Ou seja, ela vai criar e permitir que a gente manipule a estrutura do nosso banco de dados, como eu falei anteriormente, e a manipulação dos dados também, que é a inserção, consulta, atualização e remoção dos próprios dados. Essa parte aqui eu vou passar, que é mais relacionados a histórico, algumas características. DDL, né, que é a linguagem de definição de dados. Como eu disse, a gente trabalha inclusão, alteração, remoção de relações. Para quem não lembra, relações são as nossas tabelas nos bancos de dados. Criação de índices, que são mecanismos que a gente vai usar para otimizar as nossas consultas. Então, às vezes, a gente tem uma tabela que existe, que tem muitos dados, e esses dados, por conta da grande manipulação deles, às vezes, o grande volume, ele acaba ficando muito demorado, a consulta. E aí, a gente precisa ir procurando mecanismos para poder otimizar essas consultas, e aí a gente pode, uma dessas alternativas, é a criação de índice, que serve para quê? A criação de índices, ele serve para otimizar as nossas consultas de dados. No caso, assim, de alguns exemplos que a gente utiliza em sala de aula, talvez isso não fique muito claro, porque normalmente nós trabalhamos com tabelas pequenas. Mas aí, à medida que o volume de dados vai aumentando e a performance dessas tabelas vai diminuindo, a gente tem que pensar que a criação de índices pode ser uma alternativa para melhorar a resposta, o tempo de resposta dessas consultas. E modificação de esquemas de relação, né? Então, ou seja, o esquema, não sei se vocês lembram, é justamente a estrutura da tabela. Os comandos que a gente utiliza na DDL é o create, o alter e o drop. E para o DML, né, é uma linguagem baseada na álgebra relacional e no cálculo relacional de tupla, né? Para quem não lembra, tupla é a linha da tabela. Ela é baseada na álgebra relacional e no cálculo relacional porque ela é muito baseada no conceito de conjuntos, né? Quando a gente vai trabalhar recuperando linhas de tabelas, muitas vezes a gente precisa recuperar um conjunto de dados. Às vezes, esse conjunto de dados utiliza união, utiliza interseção. Então, a gente utiliza vários conceitos
que foram estudados na álgebra relacional. Utiliza comandos para inserir, remover e modificar tuplas em um banco de dados. E os comandos que a gente vai estudar na DML é o select, para selecionar dados, o insert, para inserir dados, update, para atualizar, e o delete, para poder deletar dados. Então, veja aqui, ó, na DML, para inserir dados, a gente utiliza o insert. Na DDL, para criar uma tabela, por exemplo, ou um banco de dados, a gente utiliza o create. Na DML, para atualizar dados, é o update. E na DDL, para alterar, a gente utiliza o alter. E na DML, para deletar dados, a gente utiliza o delete. E na DDL, para alterar, a gente utiliza o drop. Então, ficar muito atento a esses comandos aqui, qual que se refere a qual linguagem, né? A qual sublinguagem do SQL, porque às vezes a gente tende a confundir esses comandos, né? Usar o alter no lugar do update, o update no lugar do alter e vice-versa. Existem outros conjuntos também de comandos do SQL. Eles não são tão utilizados como a DDL e a DML, mas também são importantes, né? Tem o Data Control Language, né? Que é a linguagem de controle de dados, fazendo o controle de acesso. Então, quando a gente for usar comandos para criar usuários, para dar permissões, essas coisas, a gente vai estar usando a DCL. Data Transaction Language, né, para trabalhar com transações, essa só para usuários bem mais avançados. E o Data Query Language, que é a linguagem de consulta de dados. Essa linguagem de consulta de dados aqui, na verdade, ela utiliza o select. Então, em alguns materiais, você pode encontrar ele na DML, como eu coloquei aqui, ou em outros, ele existe esse subconjunto para trabalhar só os comandos do select. Essas observações aqui que eu preciso que vocês tenham em mente, né? Porque no material, quando a gente coloca a sintaxe de um comando, então, eles vêm com alguns símbolos que não fazem parte do comando SQL, como, por exemplo, esse símbolo aqui e esse. Esse menor que, maior que, quando a gente tiver uma palavra dentro desses dois símbolos, significa que é algo que o usuário, ele vai ter que dar um nome. Então, por exemplo, create table, aí eu vou colocar nome tabela entre menor que e maior que. Então, nesse caso, significa que nesse local, o usuário, a pessoa que estiver utilizando, que estiver fazendo o comando, vai ter que colocar o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui logo um exemplo para mostrar para vocês. Pronto, aqui, ó. Drop database e aqui nome do banco. Nome do banco, ele está entre menor que e maior que. Isso significa que nesse local aqui, eu vou dar um nome para o banco de dados que eu estou criando aqui. Então, esses dois símbolos, eles não vão aparecer. Ele vai ficar assim, ó, drop, database e o nome, né? Esses dois símbolos, ele mostra simplesmente que aqui é o local que você vai colocar a informação, né? Essa parte aqui, ela não faz parte da sintaxe. A sintaxe é essa aqui, ó, drop, database, e aqui vai ser o nome do banco. Pronto. Quando tiver esse símbolo aqui, colchetes, né? Esse aqui também, ele só simplesmente quer dizer que vai ser opcional. Essa parte que tiver entre colchetes, dentro do comando, é opcional. Esse campo aqui, ele funciona mais ou menos como um ou, né? Se tiver dois campos, duas expressões, uma antes e outra depois desse símbolo, significa que vai ser uma ou outra, né? Ele funciona como um ou. Esse aqui significa que continua, que tem alguma continuidade,
E para finalizar, nós temos o ponto e vírgula, né? Que é o padrão para praticamente todas as linguagens que a gente utiliza na TI. Tipos de dados. Então, eu não vou fazer uma explicação também tão detalhada, como eu já fiz na sala de aula, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Então, nós temos o int aqui e suas variações. Quais são as variações do int? Eu vou ter números menores, como o tiny int, o bit, o boolean, o small int e o médio int. Aí eu tenho o próprio inteiro, né, o int, e depois eu tenho alguns números que são maiores, né, alguns tipos maiores. O big int, por exemplo. Qual é a diferença entre esses campos? A diferença é o tamanho deles. Ó, veja que o tiny int, ele é a faixa desse inteiro, ele é um número inteiro, só que ele é um inteiro pequeno, muito pequeno, né? Que vai de menos 128 até 127. Ou, se você não estiver utilizando números negativos, ele vai de 0 até 255. E a mesma coisa vai acontecer para os demais, né? A mesma coisa aqui, ó. Vai de uma faixa a outra, utilizando números negativos ou não. Como é que eu faço para trabalhar com números negativos ou não? Aí eu vou usar aqui, ó, essa palavrinha-chave. Se isso aqui, unsigned, não tiver entre colchetes, significa que eu vou sim trabalhar, que é permitido, que eu vou trabalhar aquele campo com números negativos, né? E se eu utilizar o zero fio, significa que o campo ele vai ser todo preenchido. Se o usuário ele informar um valor menor do que o tamanho do campo, o restante vai ser preenchido com 0. Aí depois eu tenho os números de ponto flutuante, ou seja, os números que possuem casas decimais. São todos esses aqui, né? Aí eu tenho os tipos de data, como date, né? Aí aqui é a faixa que o date suporta. O date time, que aí já acrescenta também a hora, né? Tem a sua faixa. O timestamp, o time, o year. Aí aqui, para year, eu informo se eu quero com 2 ou com 4 dígitos. Depois eu tenho tipos de dados de caracteres, que eu tenho o char, que é um caractere de tamanho fixo, o varchar, que é um caractere de tamanho variável, e aí eu tenho campos muito grandes, né, de texto, por exemplo, o tiny blob e o tiny text, o blob e o text. Então, tudo que tem tiny é um campo menor do que o mesmo campo com o nome simples, né? No caso, blob é um campo de texto bem maior do que o tiny blob. Text é um campo de texto também bem maior do que o tiny text. E tem também os tipos de dados que enumera valores, né? Que seria o enum e o set, né? A gente pode fazer alguns testes com alguns deles para ficar mais clara a visualização deles, mas a grosso modo seria, você precisa fazer um campo enumerado, então você coloca ele como enum no tipo, e aí, entre parênteses, você coloca os valores separados por vírgula, os valores que ele pode receber.